Olá, queridos amigos, eu falo com vocês desde aqui a Promessa. É um centro de vida saudável situado em Pouso Alto, Minas Gerais, ao sul de Minas Gerais. E nós estamos finalizando um programa de um curso teológico que se realizou aqui durante essa semana. E agora nós estamos justamente no momento em que alguns dos alunos que nos prestigiaram com sua presença estarão apresentando alguns temas. E agora eu gostaria de convidar o Moses. O Moses é meu conterrâneo, capixaba, e a nossa querida amiga Mônica. A Mônica é da Colômbia, já apoia o trabalho aqui há alguns anos. E a palavra está com eles agora. Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou da Colômbia e trabalho faz 5 anos aqui no Instituto e tenho 29 anos também. Eu sou Moses, também sou do Espírito Santo, como falou o Silverino. Tive o privilégio de estar aqui há 2 anos e meio quase, e estou aqui trabalhando como missionário voluntário. E agradeço muito a Deus por essa oportunidade, e principalmente agora que nós podemos estar estudando esse assunto tão importante, que é a justificação pela fé. E nós vamos estar apresentando uma continuação, na verdade, daquilo que falou nosso irmão Max ao começo, e que é a degeneração, o que aconteceu com o homem depois que ele saiu do plano original de Deus. Qual foi a mudança que aconteceu, as mudanças que aconteceram no seu caráter, na sua mente, nas suas faculdades, tudo aquilo que aconteceu que nós vamos aqui apresentar agora. E para começar, somente para afirmar um pouquinho mais do que o Max falou, gostaria de que lêssemos o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Somente para reafirmar. Eclesiastes 7, 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que o homem foi criado reto. Ele não, algo reto é algo que não se desvia nem para um lado nem para o outro, é algo equilibrado, que segue uma linha. E hoje, claro que nós temos muitos resultados do pecado original, porém, Ellen White diz que o homem, Adão, foi criado com cerca de 20 vezes mais capacidade intelectual de vários âmbitos do que nós. Isso é muita diferença. É algo incrível de se ver o quanto o pecado pode degradar a natureza do homem. E é interessante, né, que o homem saiu das mãos de Deus perfeito em tudo. Nas 3 fases que o Max estava falando. Física, mental e espiritualmente. Depois da queda, depois do pecado, o homem rebaixou aquelas 3 faculdades, física, mental e espiritual, elas ficaram mais suscetíveis para o pecado. Então, foi degeneração física, mentalmente o homem já deixou de servir a Deus, as suas faculdades superiores não eram as que estavam predominando. Porque uma coisa que eu não tinha estudado, nem tinha assim, pensado nisso, que eu falei para o Moses, eu não sabia que Adão tinha faculdades inferiores. Eu pensava que eram só faculdades superiores, mas ele tinha faculdades inferiores, só que estavam baixo, se fala? Subjugadas pelas faculdades superiores do homem. Sim, é algo interessante, né? Porque muitas vezes podemos nos perguntar por que é tão difícil para nós falarmos uma palavra comedida, uma palavra em que nós pensamos antes de falar, no momento de tensão. Por que nós muitas vezes perdemos o controle e falamos algo que não deveríamos falar? E por que é tão fácil para nós fazermos isso? Tão difícil, por exemplo, como dizia o Marx, o exemplo que ele dava, quando nós sabemos que estamos satisfeitos, não precisamos mais de alimento, mas o nosso estômago, nosso apetite está pedindo um pouco mais. Mas nós não conseguimos controlar isso às vezes. E por que será que isso é tão difícil? Parece que nós estamos numa constante luta entre nós, aquilo que nós julgamos ser nós, que são as faculdades superiores, porém, como dizia ela também, somos feitos de faculdades inferiores. Depois do pecado, essas faculdades dentro de nós formam um conflito direto, sempre estamos em conflito, as faculdades inferiores com as superiores. E eu gostaria de dar um exemplo de algo que nós vamos ler agora. Vamos ler primeiramente o que está escrito em Samuel, capítulo 17,
versículo 4. 1 Samuel, versículos 4, 8 e 9. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Então, o que propôs Golias? Quem ganhasse ia ser o que do outro? Servo. Quem ganhasse ia ser o que do outro? Senhor. Certo? Quem perdesse ia ser o quê? O servo. Então nós sabemos o resto da história. Davi foi, lutou com o gigante, Deus abençoou Davi e ele venceu. Mas e se Davi tivesse perdido, o que teria acontecido com o povo de Israel? Seriam escravos. Seriam escravos? E houve um conflito muito grande conosco também, com os seres humanos. No começo da raça humana, no próprio princípio dela, os primeiros pais de toda a humanidade, eles também travaram um conflito desse tipo. Porém, o que aconteceu? Eles perderam. E o que diz 2 Pedro 2,19 sobre a condição do homem desde então? Qual foi o resultado inevitável de ser derrotados para o pecado? 2,19. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, o homem perdeu no conflito para o pecado e tornou-se servo do pecado. E a Bíblia diz que não somente um servo ele se tornou, mas chega ao ponto em que eu acho que todos conhecemos a citação, em que Jesus disse que os judeus tinham por pai a quem? Ao diabo. Ou seja, passou a não ser somente servo, mas se aprofundaram tanto na iniquidade que passaram a ser chamados até filhos de Satanás. Isso é algo muito assustador quando nós olhamos do ponto de vista que disse o Marx, que era o propósito inicial de Deus para a criação do homem. E isso vem se degenerando cada vez mais, né? E já que estamos falando de filhos, é importante nós notarmos um detalhe. Deus, quando criou o homem e a mulher, né? Primeiramente Deus criou o homem, e ele criou o homem como? Como Deus criou o homem? Perfeito. A sua própria imagem. Conforme a sua própria semelhança. Deus fez o homem a essa imagem e semelhança. Muito bem. E como saíram então os filhos de Adão? Vamos ver em Gênesis, capítulo 5, versículos de 1 ao 3. Gênesis 5, de 1 ao 3. Adão foi feito à imagem de Deus. E 7, o terceiro filho de Adão, como ele foi formado? Pode ler, 5, de 1 ao 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Yeah? Então, no plano de Deus, Deus cria o homem à sua própria imagem, sai direto das mãos de Deus. E Adão gera um filho, saiu de dentro dele esse filho. E esse filho vem à imagem e semelhança de quem? De Adão. De Adão. Né? Se o homem tivesse seguido no plano original de Deus, como Adão era passivo de sempre melhorar, sempre aperfeiçoar as suas faculdades e tudo aquilo que Deus queria para ele, o filho dele seria talvez ainda mais avançado, teria maior capacidade. Porém, aconteceu o pecado e qual é o resultado? Totalmente reverso. Se a tendência seria subir, agora, depois do pecado, a tendência era baixar. E isso é o que diz Romanos 5,19. Vamos ler rapidamente. Lá diz que a consequência disso, né, como nós acabamos de ver, o homem constantemente vem piorando. A tendência para o pecado é cada vez maior, maior e maior. 5,19. Sim, Romanos 5,19.
Porque como pela desobediência de só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Uhum. E isso é muito fácil, né? Cada vez mais a natureza humana piorar e piorar e piorar. Porém, Deus diz que é possível sim que nós melhoremos, Sim. mas para nós mesmos, na nossa condição atual, é possível para nós? O que diz em Jeremias 13:23? Diz: Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Uhum. Então, se a herança que nós recebemos de nossos pais continuamente é fazer o mal, a Bíblia nos deixa inicialmente, então, se lemos somente essa passagem, num certo, numa estrada sem saída, um beco sem saída. Estamos aqui presos às nossas iniquidades e à dificuldade que nós temos de vencer as nossas inclinações. E quando diz, para que tenhamos uma ideia de quão difícil é, quando diz ali que um etíope não poderia mudar a cor de sua pele, o leopardo as suas manchas, e é algo que causa aflição, porque eu tinha, na minha vizinhança, havia um rapaz, um garotinho, 4, 5 anos, e esse garotinho ele tinha muito complexo pela sua cor. Seus amigos praticavam racismo para com ele, né? E ele se sentia muito humilhado e não gostava disso, não gostava daquela condição que ele estava. Ele queria mudar aquela condição. E uma vez ele estava numa banheira, tomando banho sozinho, e a avó viu que ele estava se esfregando com muita força. E ela perguntou, mas por que você está fazendo isso? Por que você está se esfregando tão forte? Você vai se machucar. E ele disse o seguinte, vó, eu queria limpar, queria saber se não sai essa pele aqui para aparecer aquela que está embaixo, como se tivesse algo bom ali embaixo. E ele queria mudar aquilo, mas é simplesmente um exemplo para que nós vejamos o quão difícil é para a natureza humana, sem o auxílio do Espírito Santo, libertar-se do pecado. É algo que está inerente à nossa natureza. É algo que está incluído em nós e que sozinho não podemos vencer. Porém, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória sobre isso. Né? E Paulo, ele tem, nos seus livros, ele descreve várias vezes o homem como o homem afastado de Deus, o homem sem Cristo, como o homem sem esperança, o homem carnal, sempre propenso a pecar, sempre levado pelas suas paixões, inclinações, emoções, pelos seus sentimentos, assim como nós vimos que haviam anteriormente. E Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz, inclusive, que por natureza nós somos filhos da ira. E poderíamos ler muito mais sobre isso, né? Sobre quão afundado está o homem. Porém, até pelo tempo, vamos seguir aqui no estudo. E vamos ler então Efésios capítulo 6, versículo 12. É algo interessante de nós notarmos. O que diz? Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Uhum. Então, o homem caiu e não foi somente a sua parte física que foi afetada. Foi afetado físico, mental e espiritualmente. E nós devemos buscar nesses 3 âmbitos do nosso ser como nós podemos como vencer o mal, porque senão não temos um motivo de estar aqui ainda. Se nós estamos aqui, temos um trabalho a cumprir. E todos nós sabemos que Deus nos pede perfeição, santificação, purificação. Deus pede tudo isso de nós. E, como nós dizíamos no começo, nós temos várias faculdades. Temos as faculdades intelectuais, as faculdades superiores, que são a razão, o raciocínio, a intuição, as inferiores, o juízo, e as inferiores, as paixões, os sentimentos, os apetites. E realmente não é uma coisa assim que a maioria das pessoas pode ter na sua mente, algo fixo, né? Mas uma paixão é pecado? Uma paixão é pecado? O que vocês acham? Por quê? Uma paixão.
O que é paixão? O que é paixão? Isso. Então, vamos fazer aqui uma pequena demonstração de como o que estava acontecendo antes e depois da queda. A paixão, como disse o irmão Silverino agora mesmo, é um desejo forte por alcançar um objetivo, certo? Então, suponhamos que eu tenho um forte desejo de construir uma casa. Eu tenho uma paixão, eu tenho essa vontade. Isso não está errado. Agora, suponhamos que o lugar que eu quero construir a casa é um lugar desfavorável para o meu vizinho, porque vai tampar a vista desde a sua janela, talvez o lugar, tudo pode ser que afetemos um ao outro, a nossa convivência, isso que eu tenho. Eu precisaria do que então? Precisaria usar a minha intuição. E o que diz a intuição? O que é a intuição? Intuição é a capacidade de prever que algo, o que vai acontecer depois de uma atitude minha. Então, para que a minha paixão possa se realizar da maneira mais saudável possível, é necessário que a minha intuição esteja governando essa paixão. Isso era o que acontecia antes da queda do homem. Satanás, porém, ele sabia disso. E ele sabia que se o homem deixasse de pôr a sua paixão por baixo, ele seria aquilo que é hoje. O homem hoje está louco, e o que mais Satanás queria era enlouquecer a humanidade. O homem hoje ele se propõe a fazer qualquer coisa e nunca pensa no futuro, naquilo que pode acontecer depois. Eu conversava um tempo atrás com um amigo sobre a minha maneira de lidar com as pessoas do sexo oposto. E ele perguntava, mas como que você faz isso? Não que eu seja um exemplo disso, mas ele estava numa situação tão difícil que ele me dizia, como é que você consegue fazer isso, pensar no que vai acontecer depois? Eu, quando sou tentado, eu vou e caio de primeira e entro. E é uma situação muito triste na qual Satanás tem levado a humanidade hoje. É que ela chega a esse ponto de perder totalmente o seu controle, porque em vez de colocar como Deus ideou as nossas faculdades superiores sobre as inferiores, está totalmente o reverso. O que acontece é que o homem ficou escravo do pecado e, por conseguinte, é escravo de Satanás. Então, a paixão ficou predominando. E o homem que não está governado pelo Espírito de Deus, então a paixão é que vai governar. A intuição, o juízo, a vontade não vai ficar por cima da paixão, sino que a paixão vai governar o ser humano completamente. Uhum. E como nós vimos agora, o ser humano está dividido em 3 âmbitos, mental, espiritual e físico. E por onde desses âmbitos pode entrar a nós o Espírito Santo? Principalmente, como recorremos a Deus? Podemos recorrer a Deus através de nossos sentidos? Deus é algo sentimental? Algo que nós possamos buscar através dos apetites? Nossos apetites hoje, infelizmente, estão pervertidos. Não são o melhor meio de buscar a Deus. Por isso que é muito perigoso uma pessoa que aceita a Deus no momento de emoção. Aquele momento em que são mexidos todos os seus pensamentos, algo que ela nem aprendeu a controlar, e ela vai tomar uma decisão precipitada. Muitas vezes se batiza, por exemplo, depois de uma linda semana de oração, e demonstra ao mundo de que ela vai servir a Deus, porque nada mais do que isso é o batismo. Porém, poucos dias depois, o que pode acontecer com essa pessoa se ela foi movida por sentimentos? Se acabou a emoção. E a emoção é uma bateria que dura pouco. A emoção é definida assim mesmo, algo que vem e que vai, não é algo permanente. E então nós não podemos buscar isso no âmbito, não podemos buscar a Deus no nosso âmbito físico. Então nos resta o mental. Mas como já vimos também, ele está constantemente sendo atacado, porque é lá dentro que acontece essa luta. Nós precisamos então fazer aquilo que disse o versículo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Temos que ter em mente todo o tempo que nós não estamos numa luta simplesmente aqui dentro. Se nós centrarmos sempre tudo aqui dentro de nós, sempre vamos ver que a nossa natureza carnal é mais forte do que a nossa natureza espiritual. Porém, se nós olhamos para fora, para tudo aquilo que está acontecendo em todo o cosmos, nós vemos que nós estamos inseridos num grande conflito em que não somente é bom, mas necessário que nós vençamos todas essas paixões.
Essa luta que o Moses falava de as faculdades superiores e as inferiores é a luta que fala o apóstolo Paulo, quando ele fala que as coisas que eu quero fazer não faço, sino as coisas que não quero fazer, essas coisas é que eu faço. Então, quando as faculdades inferiores estão predominando em nós, nós queremos fazer isso. O que nos fala a faculdade inferior. Mas isso que a gente não quer fazer. Mas a intuição que me fala, isso não é o que você tem que fazer fazer isso aqui. E aí fica uma luta, uma briga. Faço ou não faço? E o Espírito de Deus é que vai nos ajudar para discernir e para colocar as faculdades inferiores subjugadas pelas superiores. Agora, uma coisa é certa. Nenhum ser humano ele quer ficar numa situação assim. Nenhum ser humano quer estar todo o tempo sendo vencido pelas suas dificuldades emocionais, mentais, físicas, seja quais forem. Nenhum homem quer estar nessa situação. E é muito possível que nós todos estejamos tentando vencer essas inclinações e tudo aquilo que nós temos de difícil no nosso caráter. Porém, se nós formos ver o seguinte, o homem, vamos traçar aqui uma pequena, como se fosse uma pequena linha da história de uma vida, de uma pessoa, certo? A pessoa vem, suponhamos que esse seja Adão, certo? Adão, porque ele veio perfeito das mãos de Deus, não tinha uma herança pecaminosa. Adão vem e pela primeira vez ele comete um erro. Adão foi lá e cometeu um erro, só comeu uma frutinha, certo? Adão desobedeceu. E para escapar desses resultados, ele poderia seguir obedecendo e fazendo coisas diferentes, e melhores e melhores. Ele escaparia dos resultados? Infelizmente não. Adão, por mais que ele tivesse feito muitos atos justos, esse ato errado que ele fez ia cobrar o seu salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Adão precisaria morrer para saldar a sua dívida. Ele poderia fazer anos e anos de boas obras, mas isso nunca o salvaria. Porém, se aqui Adão fosse perdoado dessa dívida, o que ele faz aqui para frente teria valor? Sim ou não? Isso foi o que Jesus fez conosco, com cada um daqueles que são descendentes de Adão e que, apesar de ter uma herança pecaminosa, se propõe a aceitá-lo em sua vida e a buscar essa mudança. Deus, ele nos oferece o seu sacrifício. Cristo nos oferece o seu sacrifício. Depende de nós aceitarmos para que tudo aquilo que nós podemos fazer tenha alguma valia diante de Deus. Porque Jesus veio e pagou esse salário que era a morte. E quanto custa isso para nós hoje? Nada. Nunca, como diz o irmão Diego, que já esteve aqui várias vezes também, ele disse que nunca tanto dependeu de tão pouco. Né? É algo muito, muito ínfimo aquilo que nós temos que fazer. Quando nós estivermos lá na glória, se nós estivermos lá, nós vamos dizer quão pouco nós pagamos por estar aqui. E a fim de seguir a Cristo, se nós ficamos somente por aqui, as pessoas também podem ter a ideia de que então agora eu vou deixar de sofrer, né? Vamos viver a vida e tudo isso. Jesus já morreu por nós. Porém, se nós seguimos essa linha de raciocínio, nós estamos, pelo contrário, invalidando tudo aquilo que Cristo fez por nós. Quais são as maneiras de seguir a Cristo? Se nós estamos seguindo, seguir é uma palavra que denota ir atrás, certo? Se eu sigo Mônica, por onde ela vai, eu estou indo. Se nós queremos seguir a Cristo, o que a Bíblia nos diz que devemos fazer? Vamos a Mateus 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após de mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E Lucas 9, 23. Temos aqui então que a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Claro que nós sempre vamos estar lutando até o momento em que Deus nos livre de toda essa tribulação, mas a vida do homem realmente vai ser feita de sofrimentos. Se estamos com Cristo, vamos passar esses sofrimentos com sucesso. Porém, sem Cristo, o único que podemos fazer é resignar-nos ao nosso destino. E o que diz então, Lucas 9, 23?
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uhum. Então isso sempre envolve uma cruz, né? E Salomão, ele descreve o homem que rejeita Deus, que resiste a Deus, como amarrado nas cordas da sua própria iniquidade. Alguém que segue a Deus, ele não está preso, pelo contrário do que muitos pensam. Quando nós seguimos a Deus é que nós temos a maior liberdade. Ele diz que até mesmo uma criança, se ela não segue uma disciplina, ele diz no capítulo 29, versículo 15 de Provérbios, que essa criança vai envergonhar a sua mãe. Ou seja, se nós não seguimos o caminho de Cristo e a disciplina que ele nos deixou, nós não poderemos resistir ao diabo, né? E vamos rapidamente então aqui agora ver alguns dos resultados da queda de Adão de Eva, alguns resultados mais. Não vamos abrir em todas as referências pelo tempo que não nos vai nos permitir, mas vou falar todas. Um dos resultados foi a redução da idade do homem. Davi disse em Salmos 90:10 que a idade do homem estava permeando quanto, mais ou menos? 70 anos. Se comparamos isso com o propósito de Deus, que era a vida eterna, e com até mesmo aqueles primeiros pecadores, os primeiros filhos de Adão, que viveram a média de idade era 912 anos antes do dilúvio. Isso não é nada. Mas isso são resultados do pecado dia a dia, que vem aumentando. As mulheres sofrem dores nos partos, é o que diz Gênesis 3:16. O trabalho do homem é efetuado com cansaço, ansiedade, dor e dificuldade, como diz em Gênesis 3:17, 19. E a própria natureza toda está sofrendo, está gemendo com dores de parto. Isso está em Romanos, capítulo 8, 22. E a capacidade intelectual do homem vem diminuindo drasticamente, cada vez mais. E agora, o pior de todos, mas é o único que paga a morte, que paga o salário do pecado, que é a morte. E a Bíblia fala de 4 tipos de morte. Também não vamos abrir todas as citações, mas a Bíblia fala que existem 4. O primeiro, que eu vou citar, é a morte do eu. É algo necessário, que se tornou necessário depois da queda. Porque sabemos que as nossas paixões fazem parte de nós. Se nós não morremos para nós mesmos, não poderemos, então, mudar a nossa natureza, receber a natureza divina em nós. Paulo disse várias vezes: eu morro diariamente, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Isto é a morte para o eu. Existe a morte espiritual, que é algo que nós devemos temer muito, que é o afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos. Como estava o filho pródigo quando se afastou do seu pai? O que o pai disse quando ele voltou? Meu filho estava morto e agora reviveu. Graças a Deus ainda temos a oportunidade de reviver quando voltamos para ele. Mas Paulo também diz que as pessoas podem morrer em ofensas e pecados, ainda que estejam vivas, diz Jesus em João, que ainda que uma pessoa esteja viva, se ela odeia o seu irmão, ela está como? Morta. Essa é a realidade da morte espiritual. Depois vem um outro tipo de morte, que nós, como servos de Deus, e todo aquele que tem esperança da glória, não precisa temer, que é a primeira morte. Essa morte é o sono, aquilo pelo qual passou Lázaro. Lázaro morreu e disse Jesus que era o quê? Era um sono. Simplesmente estava esperando. E é isso que fazem as pessoas na primeira morte. Estão dormindo. Cristo diz aos seguidores que sejam fiéis até a morte. Ele não diz que sejam fiéis e fujam ou tenham medo da morte. Sejam fiéis até a morte. E a essa morte ele se refere. Porque existe um 4º tipo de morte, que é a morte da alma. Jesus diz bem claro que nós não precisamos temer aqueles que matam o espírito e não podem matar a nossa alma. Matam o corpo e não podem matar a nossa alma. E tem várias citações que também falam sobre isso. Em Mateus 10:28, fala que a morte da alma não pode ser temida. Fala em Gênesis 2:16-17 que a morte eterna é o preço do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia está cheia de citações falando sobre essa morte, que é uma morte dos perdidos, a morte da condenação. E não temos já muito tempo, já passamos bastante do tempo, inclusive, mas tem alguns pontos ainda importantes que gostaria de ressaltar. E um deles é isso que nós já comentamos aqui no começo, né? De que depois do pecado, as faculdades do homem totalmente se reviraram. Isso aqui passou a ser algo totalmente o contrário daquilo que Deus queria para ele.
e que o resultado disso é que a tendência do coração humano ia ser continuamente para o mal. O homem não teria sozinho a força e o vigor necessários para vencer. E agora, rapidamente, vamos ver alguns exemplos de pessoas na Bíblia, humanos, depois da queda com tendências pecaminosas, que usaram suas faculdades inferiores acima das superiores, e depois vamos ver exemplos contrários também. Primeiramente, Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, exceto no único momento em que ele caiu e deixou que a sua paixão de conseguir estar com Batseba fosse superior às suas faculdades intelectuais. E ele chegou a matar Urias para conseguir aquilo que ele queria. A paixão dele foi algo extremamente alto nesse momento. Ele não se deixou levar nem um pouco pela sua intuição, pelas suas faculdades superiores. O mesmo aconteceu também com Esaú, quando naquele momento em que seu apetite clamava por um prato de comida, e a primogenitura, as bênçãos prometidas para o primogênito não tinham nenhuma valia para ele naquele momento. Depois ele se arrependeu, mas já era tarde demais. Sansão é um sinônimo de fraqueza e condescendência própria, né? Não somente na sexualidade, mas também no apetite. Ele tocou em cadáver que não deveria ter feito, também era totalmente desenfreado nas suas paixões sensuais, e somente depois de perder os olhos foi que ele conseguiu enxergar isso nele. Foi literalmente aquilo que Jesus disse simbolicamente para nós: se o seu olho te escandalizar, arranca-o. Foi o que teve que acontecer literalmente com Sansão, para que ele não perdesse a sua salvação. E parece contraditório, né? Que Sansão foi o homem mais forte, fisicamente falando. Mas foi um homem tão fraco, mas tão fraco moralmente. Um final bem terrível, né? Ele teve uma morte espiritual, Sim. podemos dizer, né? Ele perdeu ali a sua comunicação com Deus. Isso é o que diz os patriarcas e profetas, de que ele era, apesar de ser o homem mais forte que esteve sobre a terra, era o homem mais fraco consigo mesmo. E temos também os exemplos de pessoas que se basearam em faculdades superiores. Um exemplo? Daniel. Por quê? Porque ele estava sendo tentado com todas aquelas comidas do rei, e ele dominou seu apetite, que foi dominado pela razão, né? É uma faculdade superior. Sim, em um momento totalmente, infinitamente pior do que o de Esaú, ele pôde resistir a essa tentação, né, com 15 anos de idade. Qual outro, moça? José, em contraste muito grande com a tentação de Davi, o que aconteceu com ele? Davi, em um momento de ociosidade, que não se deixou vigiar pelas suas paixões, pelas suas faculdades superiores, ele caiu em tentação. E José, mesmo depois de ser tentado, como nós vimos, por 11 anos intermitentes, ele foi fiel até o fim e não deixou que as suas faculdades inferiores sobrepujassem as suas faculdades superiores. Qual um outro, então? Um que eu não tinha reparado, né? O bom samaritano. Ele sabia o risco que ele corria, ajudando aquele judeu que estava ali no chão, mas mesmo assim ele ajudou, levou, e suas faculdades superiores predominaram por aquelas que estavam falando: pode acontecer alguma coisa se você ajuda ele, né? E o próprio Davi, que anteriormente nós vimos que agiu baseado na sua paixão, num outro momento anterior a esse, ele não se havia deixado levar por isso. Um momento em que ele se sentiu grandemente irado contra um homem, Nabal, que não quis ajudar as suas tropas e a ele mesmo precisavam de ajuda. Ele propôs no seu coração uma paixão forte que ele pôs de ir e destruir absolutamente tudo, não deixar nenhum animal, nenhuma criança. A Bíblia diz que nenhuma criança que estivesse ali, ele não deixaria viver. Ele ficou com uma raiva tremenda, e se deixasse levar pela sua paixão, ele haveria feito isso. Porém, com o que fez Abigail, ele acordou, ele despertou para o que ele ia fazer, e não se deixou levar pelas suas paixões. Agora, já encerrando, Paulo diz
Pode abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 2 a 7. Paulo diz em Gálatas e em Coríntios que deve haver uma luta mortal dentro de nós contra as nossas faculdades inferiores, porque elas vão sempre clamar muito alto. Hebreus 12, 2 a 7, o que diz? Diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Então, ao começo nós vimos que devido ao nosso pecado, chegamos ao ponto de sermos filhos de Satanás. Mas agora nós vimos, mediante o mérito de Cristo, que Deus nos chama outra vez de seus filhos. Deus nos dá uma segunda oportunidade de tentarmos. Cada dia, cada momento em que nós estamos vivos, é mais uma oportunidade que Deus nos está dando de vencermos o nosso pecado, que está inerente à nossa carne, mas que nós podemos vencer com a ajuda de Cristo. Como dizia o versículo que diz que já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Não despreze a correção do Senhor, ou seja, todas as nossas dificuldades, nossas tentações agora, nós podemos usá-las para o nosso benefício. Cada vez que vencemos uma dificuldade, podemos encarar isso como uma lição aprendida das mãos de Deus para nós. E Deus não mente. Se Ele disse que nós podemos vencer isso, nós podemos vencer isso. Nós precisamos lutar, nem que seja até o sangue, contra o pecado, né? E para encerrar, então, gostaria de compartilhar com vocês uma citação. Pode ler, mano. Adão pecou e os filhos de Adão compartilham de sua culpa e suas consequências. Mas Jesus assumiu a culpa de Adão e todos os filhos de Adão que correrem para Cristo, o segundo Adão, podem livrar-se da penalidade da transgressão. Amém? Que essa seja uma realidade em nossa vida. Ofereçamos diariamente nossa mente, nosso corpo, nossas faculdades, que nós entreguemos por inteiro, porque é o que Deus aceita. Não aceita mais nada do que uma consagração completa. E que Ele possa operar em nós aquilo que é o desejo dele desde a criação do mundo realizar. Amém? Amém.